E aí, pessoal, beleza? Vamos então continuar nossos estudos sobre probabilidade, mas antes de continuar falando sobre a probabilidade, nós precisamos dar uma revisada em coisinhas que vocês já estudaram sobre conjuntos. Vamos lá? A ideia intuitiva de conjunto está presente na nossa vida. Todos nós sabemos o que é um conjunto, né? Um conjunto pode ser um conjunto de pessoas, como você pode ver aqui, ó, a famosa banda Rolling Stones. Nós podemos ter um conjunto de objetos, que é um carrinho, um ursinho, um patinho. Nós podemos ter, por exemplo, um conjunto de países. Nós podemos ter um conjunto de números. Nós podemos ter o conjunto dos satélites naturais da Terra. Nós podemos ter o conjunto de pessoas que moram na Lua, ok? Então a ideia de conjunto nos é bastante familiar, ok? Coisas importantes dentro do contexto matemática. Como a matemática trabalha com essa ideia de conjuntos? Bem, primeiro, uma coisa importante de você lembrar é que quando nós falamos de conjunto, para representar um conjunto, geralmente nós utilizamos uma letra maiúscula do alfabeto latino. Então, por exemplo, esta banda, Rolling Stones, eu poderia representar dizendo que o conjunto que representa os elementos dessa banda tem a letra A, ou a letra R, que vai representar o conjunto, é uma letra maiúscula, né? Outra coisa importante é o seguinte: se eu chamar esse conjunto de conjunto R, o número de elementos do conjunto R vai ser, nesse caso, 4. Porque nós temos aqui 4 elementos: este, este, este e este. Ok? Ora, esse outro conjunto de coisas aqui, de brinquedos, se nós chamarmos esse conjunto de conjunto B, o número de elementos do conjunto B vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o número de elementos do conjunto B, 7. Se nós pensarmos aqui, ó, nesses dados numéricos, se nós representarmos esse conjunto de números e quisermos denominá-lo de conjunto N, N de números, o número de elementos do conjunto N, que a gente vai representar sempre assim, ó, N de número, entre parênteses, o nome que a gente deu para o conjunto. O número de elementos do conjunto N vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. E cada um dos elementos do conjunto N é um desses números aqui. Okay? Agora, quando nós falamos em conjunto no nosso dia a dia, geralmente nós temos a ideia de conjunto ser mais do que um, né? Um conjunto, vários. Só que em matemática não é verdade isso. Nós podemos ter, por exemplo, um conjunto com apenas um elemento. Como assim, Vavá? Vamos pensar. Imagina o conjunto formado pelos satélites naturais da Terra. Ora, nós sabemos que o planeta Terra só tem um satélite natural. É a Lua. Ok? É a Lua. Está aqui ela. Agora, esse conjunto que só possui um elemento, em matemática nós chamamos de conjunto unitário. Unitário. Então, um conjunto que possui apenas um elemento é um conjunto unitário. Então, se nós representarmos o conjunto dos satélites naturais do planeta Terra pela letra S, dentro desse conjunto nós só teremos uma coisa chamada Lua, um conjunto unitário. O número de elementos do conjunto S é 1. E a coisa é tão diferente daquilo que a gente geralmente está acostumado, que nós podemos ter em matemática um conjunto sem elemento nenhum. Né? Como assim, Vavá? Vamos pensar, pensa comigo. Imagina que nós queiramos definir o conjunto formado pelos seres humanos que moram na Lua. Ora, até o presente momento, nós não sabemos, né? Acreditamos que não existe nenhum ser humano morando na Lua. Então, esse conjunto formado pelos seres humanos que moram na Lua, hoje, né? Porque no futuro vai que rola, né? Esse é um conjunto vazio. Por quê? Porque não existe nenhum ser humano morando na Lua hoje. Então, se eu representasse o conjunto dos seres humanos que moram na Lua
pela letra H, esse conjunto H ele seria um conjunto vazio. Observe que aqui dentro, ó, entre as chaves, porque geralmente a gente utiliza chaves para identificar, para mostrar quais são os elementos de um dado conjunto, aqui dentro não teria nada, seria um conjunto vazio. Existe um símbolo matemático para representar o vazio, que é esse aqui, ó, um círculo, uma circunferência, com uma diagonal no seu interior. Essa diagonal, pessoal, dentro da matemática, ela é restritiva, no sentido de que ela não é aquilo. Então, por exemplo, vocês sabem que esse símbolo aqui, ó, é o símbolo igual. Se eu coloco uma diagonal, fica o contrário do igual, o oposto, que é diferente. Vocês sabem que esse símbolo aqui, ó, significa pertence. Quando eu traço a diagonal, não pertence. Notem que é a mesma ideia associada aos sinais de trânsito, né? Por exemplo, se você tem uma placa assim, ó, não pode parar. E se tiver outra diagonal, além de não poder parar, não pode estacionar, né? Então a diagonal ela tem a ideia de oposto, de não poder fazer determinada coisa. Se esse símbolo aqui é permitido estacionar e parar, esse aqui não é permitido parar, não é permitido nem parar, nem estacionar. Beleza? Então nós temos conjuntos que podem ter vários elementos, infinitos elementos. Por exemplo, o conjunto dos números reais é um conjunto infinito. A gente não consegue escrevê-lo, né? Porque ele é infinito. O conjunto dos números que representam quantos elementos tem nesse conjunto de brinquedos aqui é finito. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Existem os conjuntos que são unitários e existem os conjuntos que são vazios. Beleza? Agora nós vamos rapidamente verificar e estudar duas operações que envolvem conjuntos, que são as operações importantes para o nosso trabalho envolvendo probabilidade. Vamos lá? Então nós temos primeiro a união de dois conjuntos. Essa união de dois conjuntos ela é representada pela letra U. U. Na verdade, não é a letra U, tá, pessoal? É um símbolo que parece a letra U. Okay? Então, eu coloquei aqui para a gente analisar dois conjuntos. O primeiro conjunto que eu vou chamar de A, que é uma fotografia do time da Espanha, da seleção da Espanha na Copa de 2014. E um outro conjunto que eu chamei de B, que é uma fotografia do time do Barcelona em 2014. E nós vamos utilizar essas duas imagens para entender o que é essa união envolvendo conjuntos. Bem, o que eu quero encontrar? Eu quero, a partir desses dois conjuntos, eu quero formar um novo conjunto que eu vou representar assim. Ó. É a união de A com B. Então, é o conjunto A unido com o conjunto B. Ora, eu vou formar um novo conjunto. Quais são os elementos desse novo conjunto? São todos os elementos que estão no A ou que estão no B. Só que esse ou ele não é restritivo, ele é inclusivo. Então, por exemplo, esse cidadão aqui, ó, que é o Casillas, se eu não me engano, ele está no conjunto A. Então, ele também estará no conjunto A união B. Por que ele estará ali? Porque ele está no conjunto A. Esse cara aqui, ó, que é o Ter Stegen, está no conjunto B. Ele também vai estar no conjunto A união B. Então, para formar o conjunto A união B, eu pego todos os elementos do A, todos os elementos do B e junto. Evidentemente que aqueles elementos que se repetem, que aparecem tanto no A quanto no B, eles só são colocados uma vez. Então, só para ficar claro, vamos dar nome aos bois aqui. Ó. Chamar esse cara aqui ó, de elemento A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U e V. Ok? E nós vamos fazer agora o conjunto, uma operação envolvendo esses conjuntos, que é a operação de união. Vou unir. Eu vou unir o conjunto A com o conjunto B. O que vai aparecer nesse conjunto? A pessoa que eu dei o nome de A, a pessoa B, a pessoa C, a pessoa D, e assim vai. Só que notem que a pessoa E
que é esse cara aqui, ó, ele aparece tanto aqui na seleção, quanto aparece aqui, ó, no time do Barcelona. Eu só vou acrescentá-lo uma vez, ok? Então, acredito que vocês tenham lembrado da ideia da união. Uma outra ideia, uma outra operação envolvendo conjuntos importante é a intersecção. A intersecção de conjuntos ela é representada por esse símbolo aqui, ó. Ó, intersecção, união. Lembra que a união tem a ver com ou. Então o cara está num ou no outro, tanto faz onde ele esteja. Se ele está em um dos dois, ele vai estar na união desses dois conjuntos. Agora, a intersecção, o conectivo associado a essa operação envolvendo conjuntos, é o conectivo e. Então, para eu fazer a intersecção de dois conjuntos, eu preciso saber quais são os elementos que estão num determinado conjunto e também estão em outro conjunto. Então, aqui voltando, se nós chamarmos a seleção da Espanha de conjunto A e o time do Barcelona de conjunto B, quando nós fizermos a intersecção desses dois conjuntos, nós vamos criar um novo conjunto. Lembra que união e intersecção geram novos conjuntos, só que nesse conjunto só estarão presentes aqueles caras que têm uma característica, uma propriedade. Eles estão presentes nos dois conjuntos. Então vamos ver. O Cacilhas. O Cacilhas está aqui no A, mas não está no B. Então ele não faz parte da intersecção desses dois conjuntos. O Sérgio Ramos está no A, mas não está no B. Então ele também não faz parte. Ora, se vocês derem uma olhadinha na foto aí, você vai ver que esse cara, se não me engano é o Busquets, ele está aqui na seleção da Espanha e também está no time do Barcelona. Então, Sérgio Busquets, vou representar só pela letra B, é Busquets, ok? Ele está na intersecção desses dois conjuntos, por quê? Porque ele está nos dois conjuntos. Esse aqui é aquele brasileiro que se naturalizou espanhol, acho que é Diego Costa, ele está na seleção, mas não está no Barça. Esse cara não faço a menor ideia de quem seja. Esse aqui eu também não faço a menor ideia, nem esse aqui eu conheço. Esse aqui é o Iniesta. O Iniesta está na seleção e também está no Barcelona. Por isso, ele também estará na intersecção entre esses dois conjuntos. E, finalmente, esse cidadãozinho aqui, ó, se não me engano é o Alba, ele está na seleção e também está no Barcelona. Então, quando nós escrevemos a intersecção entre os conjuntos A e B, nós obtemos um novo conjunto formado pelos elementos que estão nos dois que foram intersectados. Ok? Ficou claro? União você vai juntar, intersecção você vai juntar também, só que só aqueles que aparecem nos dois. Fechou? Beleza? Muito obrigado pela atenção, espero ter deixado claro o assunto. Agora você vai lá na sua atividade e faz a primeira sessão, ok? Vai escrevendo no caderno. Resolve, responde a questão, anota a resposta no caderno e deixa para completar toda a atividade só depois de você ter assistido todos os vídeos, ok? Grande abraço, fui!